Seja muito bem-vinda ao Pod Posicionadas, testemunho de mulheres reais. E hoje eu estou com uma convidada maravilhosa. Se apresenta e a cidade que você mora. Eu me chamo Joelma, eu sou aqui de São Paulo, da Cidade Líder. E hoje, Joelma, fala um pouquinho sobre você. Hoje eu sou uma nova Joelma, sou posicionada, né? Sou posicionada na palavra do Senhor Jesus. A palavra, ela me modificou, né? Hoje eu vejo as coisas com clareza, né? Então, esse foi um posicionamento que eu tive que tomar mesmo. E, João, qual foi o momento mais difícil da sua vida que fez seu coração machucar, doer? Olha, Tati, esse ano de 2025, 25, né, dia de Natal, eu estava aqui com a minha família e a gente tem três filhos, né? E as crianças estavam na piscina, né, tomando um banho, uma piscina de plástico, rasinha. E foi quando o meu filho me chamou falando que a irmã dele estava passando mal dentro da piscina. E aí eu corri lá, quando eu cheguei lá, a, a Alice, que é a minha filha, ela estava tendo uma convulsão. Eu imaginei que era uma convulsão, mas quando a gente chegou no médico, o médico falou que não foi uma convulsão. E nesse meio tempo, a gente foi levar ela no hospital, e da minha casa até o hospital, a gente demorou mais de 20 minutos para chegar lá. E a Alice, ela foi convulsionando. Eu imaginava que era uma convulsão. E eu fui clamando sangue de Jesus, né? E eu só pedia para o Senhor trazer minha filha de volta. Foi um momento muito difícil, foi uma dor. Eu não consigo explicar a dor que eu senti ali naquele momento. E a minha filha, ela foi desfalecendo, foi parando de respirar. E chegou um momento que eu comecei a fazer respiração boca a boca nela, que na minha mente ela tinha se afogado ali na piscina e tinha tomado água. E aí eu não tinha força. Eu pedi para o meu esposo, falei para ele fazer respiração nela, e naquele momento, já próximo do hospital, ele fez a respiração. E aí a minha filha, ela voltou e ela falou, Meu Deus. né? Mamãe, eu tô aqui, calma. E eu falei, Senhor Jesus, o Senhor devolveu a minha filha de volta. E ali naquele momento eu tive convicção de que Deus, ele ouviu, Tati, a minha oração. Porque eu falava assim pro Senhor, Senhor, devolve minha filha, mas eu falei para ele, se for a tua vontade, porque a tua vontade é perfeita. E isso é um grande testemunho que eu vou levar para minha vida inteira. E quando a gente chegou no hospital, o médico avaliou ela e falou que não foi uma convulsão. Foi uma outra. Eu não consigo lembrar exatamente o nome do diagnóstico que eles deram, né, para ela. E a minha filha, aquele momento ali, ela voltou e ela falou comigo que ela estava bem e que ela tinha dormido. E ela falou que me ouvia. E eu falei, foi o Espírito Santo. E eu tive a certeza naquele momento, Tati, que Milagre, ele né? O me milagre do ouviu. Senhor. Foi um O milagre. sopro de vida é um Exatamente. milagre. Quando mexe É. assim com nossos filhos, né, acontece alguma coisa com nossos filhos, nosso coração fica tão apreensivo. Naquele momento, como que estava a Joelma? A Joelma conseguia pensar, gritar? Como que foi a sua atitude nesse período, até chegar ao hospital e você falar, agora eu preciso orar, eu preciso parar e orar, né? Ou você ficou o tempo todo desesperado? Conta esse percurso um pouquinho, João. Olha, Tati, no momento eu fiquei realmente desesperada, assim, muito apreensiva, porque eu vi ali no momento que ela estava se debatendo, e eu só consegui, no momento,
eu conseguia ver a Alice, ela morta. Eu não via expectativa de vida ali nela naquele momento. É uma cena foi uma cena forte, fica gravado na memória, mas quando eu estava naquele percurso de ir para o hospital, o meu irmão dirigindo, né, porque o meu esposo não tinha condições de dirigir, eu eu consegui abrir o vidro do carro e eu comecei a falar alto, orar alto, falando para o Senhor: Senhor, devolve a Alice, por favor, Senhor, tu és o dono da vida. E eu falava alto mesmo e com convicção, mas é tua vontade sobre a vida dela. E naquele momento, o Senhor falou para mim: faz uma respiração. E eu comecei a fazer a respiração, só que eu estava muito, mas muito nervosa, eu não conseguia, eu só conseguia machucar a minha boca, na boca dela, que ela estava com a boca aberta, como se ela tivesse mesmo morta, e ela começou a desfalecer, né? Aí ela começou a mudar de cor, ela não tinha vida mais. Ali eu não vi que ela tinha mais vida. E os lábios dela começou a ficar preto. Aí foi no momento que o Senhor faz respiração boca a boca. E eu fiz, mas aí eu estava muito nervosa. Aí foi na hora que eu falei pro meu esposo para ele fazer, e aí ele fez a respiração. Ali, na hora que ele fez, Tati, ela já gritou: Mamãe, tô Meu aqui, Deus, calma. Foi. Eu é até me forte. arrepio só de pensar, porque foi tremendo, Tati. Foi. Ele trouxe ela realmente de volta. Eu tenho certeza e tenho convicção que foi o Senhor que trouxe ela, porque ela já tinha ido. Meu Deus. Mas ele trouxe. Foi. É um testemunho e Foi. tanto, né, João? É. Meu Deus. Eu quero contar porque o testemunho da gente, a gente não pode ocultar, a gente tem que contar, mas não é para nossa glória, né, Tati? Para glorificar o nome do Pai, do Todo-Poderoso. E Isso Ele é o mesmo. dono da vida. E nós temos que reconhecer isso, né? Que Ele é o dono da vida. Naquele exato momento, eu tive a certeza de que Ele estava comigo. E Ele não me abandonou em nenhum momento. Em Glória a nenhum momento, Deus. né? E hoje eu vejo a vida de uma maneira diferente. A gente aprende a valorizar as coisas quando você passa por algum momento assim difícil, né? E principalmente quando se refere à vida, né? Quando se refere à vida. Então, a fé, ela move montanhas quando vem de dentro verdadeiramente, né? O Senhor, naquele momento, ele me ouviu. Com E certeza. uma coisa que o meu irmão falou para mim depois, quando eu já estava lá, que eu já estava mais calma, que ela já tinha sido atendida pelos médicos, o médico falou assim: mãezinha, olha, ela poderia ter morrido, né, nesse trajeto de você ter vindo até aqui. Não tinha um hospital mais próximo? Eu falei: não, o mais próximo é esse que a gente veio aqui. Então, até chegar aqui demorava esse tempo. E ele falou, não foi convulsão. A convulsão, ela não demora mais do que 15 10, minutos. 15 minutos. Ele falou que não demora mais do que 15 minutos. E para a honra e a glória do Senhor, Tati, a gente fez todos os exames. A Alice, ela não tem nada. Ela Glória a foi Deus. curada. Ela foi Aleluia. curada. Qualquer coisa que teve, o Senhor já curou a minha filha. Glória a Deus. Isso eu tenho certeza absoluta, né? E uma coisa que eu quero eh, relatar aqui, que na hora que eu estava no carro, né? E eu falei assim, Senhor, Tu és o dono da vida. Se for a Tua vontade, devolve a minha filha de volta. No momento, assim, eu lembro vagamente das coisas que eu falava. Eu só lembro que eu falava isso, que ele era o dono da vida e que se fosse a vontade dele, ele me devolvesse ela de volta. E aí, quando eu estava no hospital, o meu irmão me ligou, que foi o que me levou lá no hospital com ela, e ele falou assim para mim: Mana, olha, o Senhor, ele ouviu a sua oração. Naquele momento que você fala, porque Tati, foi exatamente no momento que eu clamei, que eu abri o vidro do carro e eu clamei, Senhor, eu olhei para o céu e falei para ele, falei,
Senhor, devolve a minha filha de volta, Senhor, se for tua vontade. E naquele exato momento veio aquilo na minha cabeça. Foi o Senhor falando, faz respiração. Com Foi na certeza. hora que o meu esposo fez. Espírito Santo. Glória a Deus. E em que Sim. momento você percebeu, Joelma, que precisava se posicionar? Tati, quando eu percebi que eu precisava me posicionar, olha, eu sou cristã já há uns anos, mas eu não tinha posicionamento, de verdade, não tinha posicionamento de cristã. Acreditava, tinha fé, mas posicionamento eu não tinha, né? De ler a Bíblia, de ler a palavra, tirar um momento com o Senhor, de estar ali lendo. E quando eu percebi que eu tinha que me posicionar, foi quando eu conheci a Tatiana. Que bênção. Glória a Deus. E aí, quando você procurou ajuda, o que que mudou na sua vida, Jô? O que que melhorou na sua vida quando você se posicionou? Eu me posicionei, e o que que você percebeu de primeiro que mudou em você, quando você se posicionou? O que mudou em mim, e hoje eu sinto que eu sou a filha amada do Pai Todo-Poderoso. Isso eu tenho certeza hoje. Eu não tinha. Hoje eu tenho. Foi através do meu posicionamento e de ler a palavra. é, Então, eu me posicionei a partir do momento que eu conheci a Tatiana. Eu me posicionei em tudo, na palavra, em ler, em ver o amor. Assim, eu tenho um sentimento de que o Senhor me ama tremendamente. Eu não sabia que ele me amava tanto assim. Eu nem mereço. É, Merece. Oh, meu Deus. e eu sinto assim o amor dele, eu sou uma pessoa mais leve. Hoje eu sei conversar. Eu não sabia conversar com as pessoas. Eu era muito vaga do Espírito Santo. Eu não, né? Eu tinha, mas eu não praticava. Meu Deus. Então hoje aquela lacuna que havia em mim, ela foi preenchida, verdade. E o Senhor, ele tem me moldado em casa, com a minha família, com meu esposo. Eu mudei muito, Tati. Hoje eu sou uma pessoa com mais clareza, né? E eu sei que existe um Deus que muda os percursos da nossa vida, né? Ele muda a história. Por mais que nós não vê vida lá no fundo, quem é o dono de todas as coisas é Ele. Onde nós não vemos vida, Ele vê. Ele vê. É verdade, Ele vê. Jô. E se fosse, Ele Jô, vê. para você deixar um recado para as mulheres que vão assistir seu vídeo domingo que vem, que já vai estar disponível, qual o recado você deixaria para essas mulheres que de repente vai se identificar com o seu testemunho ou está passando por alguma coisa? Qual recado você deixaria para essas mulheres? Minhas amadas, o que eu tenho para falar para vocês é que confie no Senhor, deleite nele. Se você tiver algum projeto, ponha na mão do Senhor, mas pôr na mão do Senhor e não tirar. Porque aquilo que a gente põe na mão do Senhor, a gente não tira, porque Ele resolve. Nós temos hábito, nós que somos cristãos mesmo, nós temos hábito de falar, eu coloquei na mão do Senhor. E depois nós mesmos vamos lá e tira da mão dele. Gente, se ele é o dono da vida, ele é o dono do ouro, da prata, por que que nós não deixamos lá para ele resolver? Não é porque nós somos seres humanos. Às vezes nós queremos, né, fazer do nosso jeito, mas não é do nosso jeito, né? Então, quando você se posiciona, né, na palavra e buscar verdadeiramente, né, e conhecer a verdade ela liberta. E a verdade não é a minha verdade, não é a verdade da Tati. A verdade é a palavra do Senhor, né? Então, posicionamento é isso, é você buscar em Deus com todas as forças. E se você estiver passando
por um momento difícil, no seu casamento, com os teus filhos, com a tua família, põe na mão do Espírito Santo e ele resolve todas as coisas. Só experimenta. É isso. Bem, eu quero agradecer o carinho, né? Por ter aceitado o meu convite, né? É uma honra ter a Joelma, é minha paciente maravilhosa, mulher Deus. transformada, uma mulher linda, e é um testemunho de mulheres reais Obrigada. aqui no Pod Posicionadas, que essa história fortalece a sua fé e te lembre que ainda existe uma esperança. Toda semana um novo testemunho, todo domingo aqui no Pod das Posicionadas. Compartilha com outras mulheres e lembra-se, quando uma mulher se posiciona, Deus se manifesta. Glória a Deus.